Olá, alunos do primeiro ano de filosofia. Sou a professora Karina Brotherhood e hoje a nossa aula é sobre iniciação à antropologia filosófica. Então, assim, a primeira coisa que nós temos aqui para explicar para vocês é o que é antropologia. Primeiro ponto, antropo, quer dizer justamente homem. Gia é estudo, biologia, estudo da vida, bio é vida, gia é estudo, né? Geografia é escrita da terra, né? Então, fia, escrita, beleza? Então, esses aí são termos gregos. Então, a antropologia ela estuda a história do homem. Esse homem desde as cavernas, que foi evoluindo, que passou por uma idade da antiguidade clássica, uma idade média, uma idade contemporânea e dias atuais, tá bom? E é claro, evidente, que nessa evolução do homem, a filosofia também foi evoluindo. E você já entendeu que a filosofia é um questionamento sobre o pensamento do ser humano, analisar e refletir sobre a natureza, sobre a sua própria existência e o seu ser. Tá ok? Ficou claro isso, gente? Ficou bem tranquilo, tá? Então, assim, o texto aqui da apostila de vocês, ele vai abordar essa parte, eu vou anexar também, tá? Não fiquem preocupados, eu vou estar anexando aí. Então, assim, o texto vem aqui, o termo antropologia, né? Vem do estudo grego, fala homem, e a pergunta filosófica fundamental a ser feita nesse caso, o que é o ser humano? Eu acho que hoje em dia está se questionando muito, né? As pessoas, eu leio muito, tipo, eu não quero mais ser ser humano, não quero ser mais brasileira, que vergonha. Então, assim, o que é o ser humano, né? A antropologia, ela estuda o homem. E a filosofia, ela indaga, né, sobre esse homem, sobre esse ser. E a outra a partir dessa pergunta, outras questões são levantadas, tais como: qual o sentido da existência humana? Por que a gente existe? Por que fomos criados? Por que somos tão importantes? Ou por que achamos que somos importantes e relevantes? Melhores do que as outras espécies que a gente caça e diz que são seres inferiores. Dentro dessa própria espécie humana, qualificamos outras como subespécies, né? Por cor, por gênero, por raça. É que eu sou superior e você é inferior. Então, ainda mesmo sendo ser humano, você não está a salvo dessa selva predatória, né? Ainda tem os subgêneros e cada um se acha melhor ou mais importante que o outro. E existe uma natureza humana, será que existe? E a gente fala assim, nossa, essa pessoa não tem uma natureza humana, essa pessoa não é um ser humano, né? Pela agressividade. Então, nós temos o caso, por exemplo, eu acho que temos tantas polêmicas esse ano que fica meio difícil fazer o top 10, né? Temos o caso da criança que caiu do nono andar, e a mãe estava passeando com o cachorrinho, porque a patroa mandou e a patroa acabou não cuidando do garotinho, e a gente se questiona, que ser humano é esse que deixa uma criança de 5 anos pegar um elevador sozinha, só porque ela é uma criança negra e filha da empregada? E aí agora nós temos esse caso muito polêmico, que é de uma menina de 10 anos, que desde os 6 anos foi estuprada e violentada pelo seu tio, né? E aí as pessoas não se importaram pelo fato do tio ser um estuprador e que começou a violentar a sua sobrinha de 6 anos. As pessoas começaram a questionar e comentar porque essa criança de 10 anos que corria risco, porque ela engravidou, ia fazer um aborto. Por que uma menina de 10 anos não pode segurar um filho, gente? Nossa, que absurdo, né? Ela não queria isso? Então, olha só, gente, que seres humanos são esses que questionam, que não conseguem questionar que a garota foi violentada mentalmente, fisicamente. E as pessoas ainda foram na porta do hospital agredir verbalmente, exigindo que essa menina não fizesse um aborto. Gente, é uma criança de 10 anos violentada que tem traumas para a vida inteira. Aí eu pergunto, que seres humanos são esses? E se existe, como definir, né, a existência humana? Como é que a gente pode definir o ser humano? Então, essas são indagações tanto da filosofia, né, que se embasam muito no estudo da antropologia, que tenta entender essas diferenças, essas nuances do ser humano, desse homem.
né? E aí a antropologia filosófica estuda o homem em sua maior essência, enquanto a antropologia, ou seja, na essência filosófica do questionamento da existência, tá? Já a antropologia física, ela vai estudar o homem em sua dimensão corpórea, né? Por exemplo, como a gente chama, o índio, né? Na Amazônia, é um estudo antropológico, como é que ele vive, né? Meio Globo Repórter, o que que ele vive, o que ele come, onde ele mora, né? Assista hoje no Globo Repórter. Então, nós temos nativos, aborígenas, temos várias distinções de seres humanos, né? Nesses continentes daí espalhados pelo globo terrestre, que a antropologia física estuda. E aí, diferenciando do Anima, a antropologia cultural aborda os costumes e hábitos. A gente já analisou essa questão, né, da questão cultural do ser humano. Por exemplo, o Brasil ele é tão rico que cada região tem uma cultura e um hábito. E aí o mundo inteiro também tem suas culturas e seus hábitos. E aí a gente vai distinguindo. Ah, você não é do Rio não, né? Eu percebi pelo sotaque, percebi pelo seu jeito, percebi pela sua cor, pelo seu formato. Então a gente consegue distinguir bastante pela cultura, a linguística, culinária. Então a gente pode também distinguir. Tá? Assim, a antropologia filosófica, bem como a ciência, se preocupa com o ser humano, embora a abordagem ocorra de formas bem distintas, né? Cada uma está olhando um nicho desse ser humano. Assim, a antropologia é a parte da filosofia que se ocupa com a posição do homem no cosmo, ou seja, nesse universo todo, né? Esse homem é pensante, que época esse homem está, quais são as indagações desse homem, qual é a essência desse homem, dessa sociedade, é isso que a filosofia antropológica vai analisar. E ao longo da história da filosofia, várias foram as concepções sobre essa visão, né, do homem, tais como a questão da visão de Platão, né? Nós vimos aí o mito da caverna, esse estudo do Platão. Então, o corpo é o cárcere da alma. Então, assim, a nossa alma é aprisionada dentro dessa matéria, né? Desse corpo. E ela é limitada com as regras da sociedade, com os preconceitos. E às vezes nosso espírito não é. A gente fala, gente, eu não sou desse mundo. Nossa, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Então, é mais ou menos isso que o Platão analisava. Aristóteles, ele já via o seguinte: o homem é um animal político por natureza, ou seja, tudo que a gente faz é política, né? A gente tenta fazer uma política dentro de casa, ter uma boa política com a nossa mãe, para conseguir alguns benefícios. A gente tenta fazer política na escola, ser um bom aluno, ter uma boa relação com a direção para conseguir algumas coisas, né? Ter um entrave, ter um bom relacionamento no trabalho. Então isso quer dizer justamente isso que Aristóteles falou, né? Que o homem é um ser político, faz política em tudo. E Sócrates, ele diz o seguinte: a necessidade de conhecer a si mesmo. Aquilo que eu sempre coloquei para vocês, né, turma? Conheça-te a ti mesmo. Antes de você querer conhecer o outro, antes de você querer indagar o outro, conheça a si mesmo, se questione, se pergunte, se entenda, se respeite, tá? E não faça o que os outros mandam. Pense, saia da caixinha, beleza? Então hoje foi a nossa aula, semana que vem a gente vai ter mais, tá? A gente continua aí. Um beijo pra vocês, tchau, tchau.